Olá! Chegamos ao boletim de número 40 aqui na TV Câmara de Araraquara sobre a pandemia do novo coronavírus, no momento em que há tantas informações, tantas situações, tantas variáveis a serem consideradas, que fica difícil até mesmo demonstrar em números o que está acontecendo. O destaque inicial, claro, são as festas de final de ano, onde as confraternizações e as aglomerações desencadearam uma elevação no número de casos de contaminação pela doença e de mortes em todo o mundo. No Brasil e em alguns países, isso se mostra mais intenso ainda. Situações vividas lá atrás, no meio do ano passado, são repetidas. E em alguns lugares a situação está mais intensa, pior ainda do que naquele período, que já havia sido muito nefasto, com falta de leitos, equipamentos e até de medicação para tratar todos os doentes. A doença avança rapidamente. O número de mortos, claro, voltou a crescer. Veja este gráfico sobre a média móvel de novos casos na cidade de Araraquara. O meio do gráfico é lá pelo meio do mês de agosto do ano passado. A elevação seguinte é outubro. E no canto direito do gráfico, o momento atual. Dá para perceber que estamos no momento de maior número de novos casos da contaminação pela Covid-19. E agora as vacinas para a Covid-19 estão sendo lançadas. Cerca de 50 países já estão vacinando sua população. Porém, em algumas partes do mundo, essas boas notícias estão sendo atenuadas pelo surgimento de novas cepas, novas variantes do novo coronavírus, potencialmente mais infecciosas. Exatamente como a pandemia evoluirá, tornou-se mais incerto ainda. Certamente os próximos 3 ou mais meses serão desafiadores. Agora, gente, uma vida livre do vírus provavelmente ainda está longe e algumas coisas podem não voltar a ser como eram antes. É difícil saber exatamente como as coisas vão acontecer, mas há algumas situações que podemos propor com um grau relativo de confiança. Com isso em mente, aqui está o que podemos esperar deste ano. Qual será o impacto da nova cepa, das mutações, das novas variantes do vírus? Elas se mostram mais infecciosas, é verdade, mas podem não levar a doenças mais graves ou serem capazes de escapar da imunidade derivada da vacina. Agora, gente, o risco é que uma mutação pode produzir outra mutação mais significativa e aí mudar o curso do surto. Então, barrar essa pandemia rapidamente tornou-se uma tarefa ainda mais urgente. Restrições mais rígidas de comportamento provavelmente durarão até o próximo ano novo. É isso mesmo, virada para 2022. E ainda podemos precisar de mais restrições para controlar o vírus se ele for realmente mais infeccioso. Considerando as vacinas que já estão sendo ministradas em alguns países pelo mundo e que a maioria delas precisa de 2 doses com intervalo de 20 e tantos dias entre uma e outra, dá para entender que ainda levará pelo menos um mês, se não mais, para que a gente comece a ver o efeito total em cada pessoa vacinada. E depois que as pessoas têm Covid-19 ou recebem uma vacina, é verdade que elas ficam imunes, pelo menos a curto prazo. Não sabemos quanto tempo dura a imunidade baseada na vacina e não sabemos quanto tempo dura a imunidade baseada na contaminação. Depois disso, a transmissão cai e, eventualmente, a doença para de se espalhar. É isso que se espera. Isso é conhecido como imunidade de rebanho. O nível de imunidade em toda a população necessário para impedir a propagação do vírus não é conhecido com precisão. Acredite-se que esteja entre 60% e 80%. Atualmente, nós não estamos nem perto disso, o que significa que bilhões em todo o mundo precisarão de uma solução, precisarão ser vacinados para impedir a propagação do micro-organismo. As vacinas não são uma solução mágica. Algum nível de precaução precisará ser mantido por meses, anos talvez. Veremos um declínio nos casos da Covid-19 talvez na primavera deste ano, setembro.
No entanto, bloqueios e outras medidas ainda serão necessários para limitar a transmissão enquanto a vacinação aumenta a imunidade da população, especialmente onde a cepa mais infecciosa do vírus se espalhou. Isso numa perspectiva que oscila entre o realista e o otimista. É com essas informações que começa o ano. Os efeitos sociais e econômicos da pandemia provavelmente também serão duradouros. Talvez a vida nunca volte a ser o que era antes, mas cabe a nós, a mim, a você, torná-la mais segura, estando melhor preparados para futuras pandemias. Então, continue usando máscara, continue se cuidando e cuidando de todos que vivem contigo. Continue tomando todos os cuidados com a higiene, usando álcool em gel e todas as outras medidas que você já conhece. É isso. Cuide-se!